Bom dia, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano. Eu não sei em que momento vocês vão estar assistindo essa aula, mas eu espero que em algum momento do dia vocês parem para se concentrar. É o seguinte, primeiro, né, agradecer por todos os planos de aulas executados com sucesso. Alguns alunos estão brilhantes nessa quarentena. Se Deus quiser, né, o mais logo possível a gente vai estar de volta às nossas rotinas normais de sala de aula, mas até lá a gente precisa caprichar nesse momento virtual. Não tenham esse momento virtual, pessoal, como um qualquer coisa ou um lazer, certo? Tenham como sala de aula também. Aqui é uma troca de conhecimento e eu preciso dessa resposta de vocês, tá? Então, assim, a gente está avançando o conteúdo aos poucos. Vocês percebem que eu estou indo cada vez devagar, né? Já revisei todos os conteúdos que a gente viu em sala, agora a gente vai começar a ver as matérias novas, tá? Hoje a matéria é nova, mas é uma matéria bem simples, que vocês conseguem fazer, que vocês conseguem entender super fácil. Tem um pré-requisito que vocês já estudaram em outros momentos e comigo também, tá? Eu peço que tudo que estiver na lousa vocês coloquem no caderno, faz um cabeçalho direitinho, aquela velha ladainha que eu sempre falo pra vocês, tá bom? Bom, o assunto de hoje é potências de um número racional, que é o que a gente estudou bastante em sala de aula, né? Os números racionais, tá bom? Aí eu já começo com questão, porque eu sei que você já tem um pré-requisito para esse assunto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver alguns itens e vocês resolvem outros em casa, tá? Os que eu não resolver é porque vocês têm que resolver em casa. Lembrando que eu quero tudo no caderno de maneira organizada, do jeitinho que sempre eu gosto, tá bom? Se concentrem, se tiver alguma dúvida, retornem o vídeo, eu vou explicar tudo com calma. Só para lembrar que potência é aquela velha regrazinha, né? Ó, A elevado a B igual a C. O que quer dizer isso? São três letras que representam quaisquer números, tá bom? Qualquer número. O A é a base, o B é o expoente e o C é o resultado. Isso aí você já sabe. O que está embaixo é o que vai repetir e o que está em cima é a quantidade de vezes que a base vai se repetir, ok? Então vamos lá, ó. 5 elevado a 3. Isso quer dizer que o 5 vai ser multiplicado 3 vezes. Lembrem-se que não é 5 vezes 3. O 5 vai ser multiplicado 3 vezes. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, pessoal. 125. Muito bem. Então pronto, a resposta dessa potenciação é 125. Olha que fácil, é muito fácil. Letra B, 10 elevado a 5. Quando for potências de base 10, só se for base 10, tá? Você nem precisa calcular, é só fazer o seguinte, ó. Tem quanto zero, pessoal, aí? 1, né? Só que em cima tem 5, ou seja, vocês vão elevar a 5, o expoente é 5. É só você pegar o 1 e acrescentar 5 zeros. Pronto, 100 mil. Por quê? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10 mil, 10 mil vezes 10, 100 mil, certo? Olha que bacana. Para realmente reduzir o cálculo e você entender de maneira mais rápida. Eu estou falando devagar que é para todo mundo entender, tá? Vamos lá. 2 elevado a 7 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 sendo multiplicado aí 7 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 64 vezes 2. Muito bem, 128. Então vocês podem ver que a potenciação é uma regra bem simples, né? Aí eu vou deixar com vocês a D, a E, a F. Uma regra bem básica também, que eu já expliquei diversas vezes para vocês nunca errarem. Todo número que for elevado a zero, qualquer tipo de número, qualquer classificação, o número que tiver elevado a zeros, a resposta é 1. Então não precisa nem calcular. Sempre que o número for elevado a zero, é 1, tá? Vamos fazer a G aqui. 1,8 elevado a 2 significa 1,8 vezes 1,8, certo? 1,8 vezes 1,8, pessoal.
3,24. 3,24. Essa é a resposta. Tá? Professor, como é que é 3,24? Você vai pegar 1,8 e multiplicar pelo 1,8. Se não souber multiplicar direto de cabeça, você faz o cálculozinho normal. 1,8 vezes 1,8, calcula normal e conta as casas decimais. Isso aí também a gente já estudou bastante em sala de aula, tá? Evitem usar calculadora, pessoal, evitem, tá? Vamos aqui resolver outro item para vocês ficarem espertos em casa. O item I, número racional em forma de fração. 2/3 elevado a 3. Ou a gente pode falar elevado ao cubo, né? 2/3 elevado a 3 é o mesmo que 2 elevado a 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Olha que interessante. Multiplicação de frações. Mesma coisa, pessoal. Vamos lá. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí a gente tem o resultado. 8/27. Só isso. Como não dá para simplificar, a fração permanece dessa maneira, tá? Pronto, então aí a gente tem até o item L para que vocês preencham o restante. Eu resolvi com vocês aí 6 itens, bem esclarecidos, de forma devagar, para vocês entenderem, tá? Não tem erro, evitem calculadora e façam direitinho. Vou aproximar mais, porque às vezes a luz ela atrapalha um pouco, tá? Para vocês não se enrolarem aí, ó. Bem tranquilo, dá para entender bem direitinho. Certo? Pronto. Agora a gente vai fazer mais 2 questões, tá? Bem bacanas. Ó. Escreva a expressão 0,5 ao quadrado na forma 0,5 ao quadrado, pessoal. Você vai pegar 0,5 e multiplicar por 0,5, que é o mesmo que 0,25. Pronto. Você já respondeu aí o item A, 0,25. Por quê, professor? Vou provar para vocês, tá? 0,5 elevado a 2 é o mesmo que 0,5 vezes 0,5. Isso dá 0,25. 5 vezes 5 não é 25? Não tem que contar as casas decimais? Pois pronto. Na forma percentual significa porcento, né? Se tem duas vírgulas aqui, 2 casas decimais, é porque na forma percentual é 25%. Por que 25%? Vou provar para vocês também. Porque porcentagem é qualquer número dividido por 100. E 25 dividido por 100 é 0,25. Entenderam? Então assim, fica muito prático, muito fácil. Dá para você conciliar, dá para você entender. Uma coisa leva a outra. Na matemática é assim. E é tudo exato, tá? Ou é ou não é. Não tem meio termo na matemática. Bom, a terceira questão ela é bem simples, mas ela precisa que você entenda das propriedades da potenciação. Essas propriedades, inclusive, eu já falei para vocês em sala de aula. Então, vocês precisam só entender o passo a passo, dar uma lembrada. Se não lembrar, olha no caderno como era que eu resolvi as propriedades, tá bom? Vamos lá, ó. Resolver aqui com vocês. 10 elevado a 4 elevado a 7 sobre 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 3. Primeiro a gente tem que resolver o seguinte, vamos primeiro tirar os parênteses dessa expressão, tá? A regra diz o seguinte, ó, 10 elevado a 4 elevado a 7, ou seja, potência de potência. Significa que eu vou 10 elevado a 4 vezes 7, tá? Tirei o parêntese. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Nesse caso aqui, o que está dentro do parênteses, ó, 10 elevado a 8 vezes 10 significa 10 elevado a 8 mais 1. Não é isso? Por que 1? Porque quando não tem nada em cima do 10 do número, significa 1. Isso eu já expliquei para vocês também. E aí coloco o 3 aqui. Ok. 4 vezes 7, 28. Sobre 10 elevado a 8 mais 1, 9. E o 3. Vamos lá, ó. Ficou 10 elevado a 28 sobre 10 elevado a 9 elevado a 3. Vamos aplicar a mesma propriedade que a gente aplicou aqui, tá? Ó. Aí a gente traz para cá. 10 elevado a 28 sobre 9 vezes 3, 27. Outra propriedade.
Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 28 menos 27, 1. 10 elevado a 1, 10. Então aí a gente tem a resposta dessa questão, tá? Expliquei com calma, que é para vocês entenderem como é que se aplica as propriedades, tá? Não esqueçam de nada. Aqui que foi que eu fiz? Para eu tirar esse parênteses, eu multipliquei 4 vezes 7, porque é potência de mesma base. Aqui embaixo, eu somei, porque é multiplicação de potências de mesma base, tá? É só aplicação de propriedade. Pessoal, então vamos lá, continuando, né? A gente já viu aí as potências com números racionais, a gente já viu alguns exemplos com números naturais inteiros, vimos como é que se aplica as propriedades da potência. Por enquanto eu deixei só alguns itens da primeira para vocês fazerem, né? Para vocês tentarem sozinhos. Mas é para copiar tudo de forma organizada, tá? E vamos continuar o raciocínio, ó. Agora a gente vai pular o assunto, a gente vai para outro assunto, que se chama números quadrados perfeitos, certo? É um assunto bem bacana, ó. Vocês vão ter que usar o que vocês já sabem, fatorar o número, tá? Para poder descobrir se o número é quadrado perfeito. Porque o que é um número quadrado perfeito? É aquele em que sua fatoração apresenta-se apenas expoentes positivos. Aliás, expoentes pares, ok? A gente vai entender aqui, ó. Vamos reconhecer se o número é quadrado perfeito ou não, tá? Para ser quadrado perfeito, todos os fatores encontrados, eles precisam apresentar expoente par, como eu já falei. Vamos fatorar esse 144 e vamos fatorar esse 450, tá? Como é que é o fatorar? A gente vai fatorar em fatores primos, em números primos, tá? 144 é um número par, então dá para dividir por 2. 144 dividido por 2, 72, não é isso? 72 também é um número par. Também dá para dividir por 2. 72 dividido por 2, 36. 36, pessoal, também é par. Se 36 é par, também dá para dividir por 2. 36 dividido por 2 é 18, não é isso? Olha só que interessante. 18 também é par. A gente pode dividir por 2? Sim. 18 dividido por 2, 9. 9 já não é mais par. Qual é o próximo número primo? 3. 9 dá para dividir por 3? Sim. E aí 3 só dá para dividir por ele mesmo, né? Pronto. Então nesse caso aqui, ó, a gente vê que a fatoração é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. O 4 repete 4, o 2 repete 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. E o 3 repete 2 vezes. 3 e 3. Isso significa que o 144, ele é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque em todos os seus fatores, ó, nos dois fatores, os expoentes são pares, o 4 e o 2. Quando os expoentes for par, é um número quadrado perfeito, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com o número 450. 450 é par, então dá para dividir por 2. 450 dividido por 2, quanto é, pessoal? 225. 225 já não é mais par, é ímpar, termina com 5. Então não dá para dividir por 2 numa divisão exata. Qual é o próximo número primo? 3. 225 dividido por 3. 75, não é isso? Pronto. 75 dá para dividir por 3 ainda? Sim, né? 25. 25 já não dá para dividir por 3. Qual é o próximo número primo? Depois do 3? Exatamente, o 5. Então, 25 dividido por 5, 5. E aí o 5 só dá para dividir com ele mesmo. Então aqui, ó, a fatoração vai ser assim, ó. O 2 repetiu só uma vez, aliás, nenhuma vez, então é 2 elevado a 1. O 3 elevado a 2 porque repetiu 2 vezes e o 5 elevado a 2 porque repetiu 2 vezes. Nesse caso aqui, ele não é quadrado perfeito. Por quê? Porque em um dos seus fatores, o expoente é ímpar, que é 1, certo? Então é por isso, essa é a diferença do que é um número quadrado perfeito e do que não é um número quadrado perfeito. Ou seja, para você identificar, você tem que aprender, você tem que saber a fatorar o número em fatores primos. Já expliquei isso em sala e estou explicando novamente aqui com 2 exemplos.
tá bom? Aí agora eu vou deixar uma questão para vocês. Pessoal, de volta, a última questão do dia. Olha só, hoje a aula é bem curtinha, né, como vocês podem ver, mas eu preciso, porque por mais que a aula se pareça muito fácil, eu preciso que vocês dominem esse conteúdo, tá bom? Desculpem aí meu cabelo, tá bem bagunçado, mas é isso. O importante é o conteúdo, a gente precisa se concentrar bem muito, que é pra gente tirar 10 em todas as provas quando a gente voltar, beleza? Ó, a última questão é o seguinte. Fazendo a fatoração dos números, quais naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Ou seja, tem 4 itens, você vai fazer a fatoração dos 4 e ver qual é os itens que são perfeitos ou não. Vou fazer aqui um com vocês, vou fazer o C, tá? Só um exemplo, fazer o C. O C é 400, né? Então, se é 400, eu vou fatorar o número 400. 400 é um número par, correto? Termina em 0, então é par. Então dá para dividir por 2. 400 dividido por 2, 200. 200 também é par. Termina com 0, então dá para também dividir por 2. 100 dividido por 2, 200 dividido por 2, 100. 100 também é par, olha que massa. Então também dá para dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 50, pessoal, também é par. Então também dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 já não é par. E também o próximo número primo é o 3, também não dá para dividir, mas o outro dá, que é o 5. Então, 25 dividido por 5, 5. E 5 só dá para dividir por ele mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ou seja, a fatoração é essa, ó. 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Por que 2 elevado a 4? Porque o 2 se repetiu 4 vezes. Por que 5 elevado a 2? Porque o 5 se repetiu 2 vezes. Lembrando que para ser número quadrado perfeito, os produtos precisam ter expoentes pares. Os produtos estão com expoentes pares. Então, o item C, ele é sim um número quadrado perfeito. Aí vocês façam os outros itens, tá? Entenderam? Muito bom nessa aula, muito bacana. Então pronto, bom dia, muito abraço, saudades.